Sejam muito bem-vindos à Política é um Show. E como eu costumo dizer sempre, né, que às vezes a política aqui no Brasil é um show de horrores. Mas você já ouviu falar que no Brasil tem militantes, militar? Quando eu ouvi a palavra militar aqui, eu pensei que era militar de Forças Armadas, Polícia Militar, alguma coisa, mas não é. De militar mesmo, pessoas que militam principalmente pelo PT, você já ouviu falar? E tem uma classe aqui no Brasil que é militante ao extremo. Você pensou, são os jornalistas, né? São também muitos militantes de esquerda no jornalismo. Mas, acredito eu, que uma outra classe muito militante são os artistas. E essa menina aqui, ó, que é bem conhecida na Globo, ela disse que perdeu contratos por declarar petista, apoio ao Lula. Eu vou soltar a matéria para vocês aqui e depois a gente comenta um pouquinho. Em militar, você fez lá o L vestidinha de vermelho? Você perdeu o trabalho com isso? Perdi. Sério? Mas Perdi agora, 2 anos depois, tá? Sério? Mas o quê? Você pode falar? Era uma empresa. De publicidade. É. Mas daí também já foi tarde, né? Uma empresa que vai ligar pra isso? Pois é. Porque provavelmente se incomodou com isso, é uma empresa que talvez tenha dado até um dinheiro pra campanha ali de Bolsonaro, não sei. Não sei, mas eu não esperava. E eles falaram que foi por causa disso? Falaram. Na cara dura. Falaram, a gente não quer que ela... Mas falaram... Não queremos problemas. Somos neutros, sabe? A gente não quer problema. Eu falei, gente, tem... Ok. Falando em militar, você fez lá o L vestidinha de vermelho? Você perdeu o trabalho com isso? Pois é, a menina aqui disse que perdeu o trabalho. E eu vou ler a matéria para vocês aqui, ó. Falar o nome da menina, ela é bem conhecida na Globo, né? Por sinal, quando assisti a Globo, muitos anos atrás, ela até é uma boa atriz, uma boa profissional como atriz. A atriz Natália Dill contou em entrevista ao UOL que perdeu um contrato publicitário por ter declarado voto em Lula. A artista disse que ainda que o fato ocorreu 2 anos após a eleição e que não esperava essa atitude por parte da empresa contratante. Aí os comentários aqui que são lindos, né? Ela tem que dizer o nome da empresa. Eu mesma vou lá prestigiar e divulgar para todos o tanto que essa empresa é digna. Grande empresa, grandes negócios. Parabéns para a empresa. Então, assim, existem muitos militantes mesmo. E quando disseram, eu não sei, eu quero que vocês refresquem a minha memória, que às vezes eu esqueço. Teve uma pessoa que é da mídia mesmo, que é um popstar, que dá muita entrevista, muitas palestras. O cara que disse que o bolsonarismo foi derrotado. Quem foi que disse isso? Eu esqueci, eu quero que vocês refresquem a minha memória e coloquem lá nos comentários quem foi que escreveu isso. Derrotamos o bolsonarismo. 2 anos depois, a artista global aqui, né, a militante de esquerda, teve contrato cancelado. Ou seja, o bolsonarismo não está morto. E mais alguma coisa ainda. Que eu quero comentar. Olha só, você já imaginou eles aqui com esse mimimi todo, a própria repórter da Globo, da UOL, que é Globo, né? Tudo do Grupo Globo, da UOL, né? Choramingando, nossa, que absurdo, nossa, o mimimi danado. E alguém de direita, de esquerda, ou o UOL ali, quando for contratar, vai ficar contratando gente de direita que declarou apoio ao Bolsonaro? De forma alguma. Uma agência de publicidade? De forma alguma. Então, assim, incomoda por quê? Sendo que é o mesmo que eles fazem. Mas vamos mudar de assunto? E agora eu já vou pedir para você... Agora, nesse momento aqui, já coloquei aí a matéria aí, eu vou pedir para você se inscrever no canal. A Política é um Show. Nosso canal está crescendo, a gente vem aqui todos os dias, faz matéria para vocês, mas muitas vezes a gente esquece de pedir você para se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar com as pessoas, porque aqui o nosso canal é um canal de direita, é um canal conservador. E a gente precisa pedir para você compartilhar esses vídeos com mais pessoas, curtir aí e deixar o seu comentário. Comenta aí. Quem é que disse que derrotou o bolsonarismo? Olha só, essa notícia que eu coloquei aqui, já deu um spoiler, coloquei lá, preocupa. Carlos, sobre saúde de Bolsonaro. Não está bem. Não está bem. Mas resiste.
é um homem forte, né? A gente sabe que... Olha, deixa eu só comentar com vocês aqui. Eu já passei por muitos problemas, muitas pressões. E muitas vezes quando a gente passa por pressão, por dificuldade, por perseguição, alguma coisa, isso acaba refletindo em nossa saúde. E, infelizmente, por muitas coisas que aconteceram na minha vida, acabei adquirindo um câncer. A gente retirei o rim direito e é comprovado cientificamente. Quanto mais pressão, quanto mais dificuldade, mais propícia a doença você está. E aqui o Jair Messias Bolsonaro não está bem. Houve uma facada que quase o matou, mesmo que os esquerdistas falam que é fake news, uma perseguição desde quando ele entrou à presidência da República, é uma perseguição por tudo, por tanta coisa esdrúxula, tanta coisa idiota, que eu não sei como que esse homem resiste e até hoje resiste. Uma pessoa normal, uma pessoa assim, simples, que é um ser humano normal, esse cara para mim não é normal. Já teria falado assim, ó, vou embora, vou viver minha vidinha, eu não quero saber mais disso, eu vou viver a minha vida, eu tenho alguns milhões guardados aqui, vou viver de publicidade, de como o próprio Fernando Henrique fez, ficou muitos anos ali atrás do PSDB, ali, mandando, direcionando com a influência, mas ele não, ele persiste. E a matéria aqui da Revista Oeste, gosto de citar a fonte para vocês, diz o seguinte: as atenções se voltaram para a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta quarta-feira 3. Enquanto prossegue o julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal sobre a acusação de suposta tentativa de golpe, o vereador carioca Carlos Bolsonaro revelou por meio das redes sociais que acompanha de perto o estado de saúde do ex-presidente. Ele destacou preocupações com a condição do pai, né? Carlos afirmou que seu pai depende de medicações indispensáveis e extremamente controladas para preservar a saúde. Ou seja, é um turbilhão. É um turbilhão que esse homem está passando. Nunca se viu uma perseguição tão grande quanto a desse homem. Uma coisa a gente tem que dizer: o homem é diferenciado, ele é resiliente. Uma pessoa normalzinha aí, fraca, já tinha deitado o cabelo, mas ele está ali firme, não deixou o país. Muita gente vem nos comentários, vai covarde, tem que prender, porque senão ele já tinha fugido. Rapaz, é um baba-ovo da esquerda. Se o Jair Messias Bolsonaro quisesse ter fugido, ele já tinha vazado e ido embora há muito tempo. Há muito tempo. Ele não teria ficado. Então, isso aí é uma conversa, uma falácia que não faz sentido de forma alguma o que esses esquerdistas falam que ele teria fugido, né? E essa questão da casa dele ali é mais um absurdo que aconteceu. Mais um absurdo que aconteceu. Colocar as pessoas ali dentro do próprio quintal dele para vigiar. É uma doideira muito grande que nunca se viu. E eu quero trazer para vocês agora uma notícia um tanto diferente, que é do Conexão Política. E que isso mostra que o Lula não tem aquela força que ele achava que ele tinha, não. Mostra que o Lula está sozinho. Os próprios grandes amigos estão soltando a mão dele. E eu vou trazer para vocês aqui agora essa matéria. Já aproveita para se inscrever. Olha só. O que o Vladimir Putin falou? Em discurso, Putin cita Bolsonaro e diz que relações dos Estados Unidos com o Brasil são, sim, proporcionais. Será o que o Putin quis dizer? Eu vou mostrar para vocês, eu vou ler agora. A matéria é do Conexão Política, Brasil. Vladimir Putin comentou sobre as relações comerciais dos Estados Unidos com o Brasil. O líder russo fez um pronunciamento nesta quarta-feira e, entre outras coisas, fez menção ao ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Olha, ele fez menção ao Jair Messias Bolsonaro. Não adianta, o homem é forte, o homem tem nome. Putin falou sobre a tarifa de 50% dos Estados Unidos contra o Brasil e afirmou que a medida é motivada por problemas na dinâmica entre as atuais autoridades brasileiras e Bolsonaro. Está prestando atenção aí? Para ele, a taxação dos 50% trata-se de questões políticas
E na prática, a resolução do problema se dá justamente na esfera política e não somente em pontos econômicos, como tem defendido o governo Lula e parte dos setores brasileiros. Olha aí, ele está falando o que é, falando que o governo está mentindo, que não é só isso não. Existe uma desproporção no comércio entre Estados Unidos e a Índia. Olha só, os Estados Unidos e a China, mas não há desproporção nas relações econômicas entre o Brasil e os Estados Unidos, disse o presidente da Rússia. Há problemas exatamente nas dinâmicas políticas internas do Brasil, incluindo as relacionadas às interações entre as autoridades atuais e o ex-presidente Bolsonaro, emendou. Ou seja, disse aqui, ó, há problemas exatamente nas dinâmicas políticas internas do Brasil, incluindo as relacionadas às interações entre as autoridades atuais e o ex-presidente Bolsonaro, emendou. Aí os comentários são os melhores, né? Lula está sozinho, já falaram pro Lulinha, o mundo todo sabe. Aí tem essa aqui que é uma menina que escreveu, Kelly, né? Moraes dá 24 horas para Putin explicar suas falas. Ou seja, esse é o Brasil que nós vivemos. Um presidente que está puxando o saco da China, da Rússia, e a gente vê a China e a Rússia, o bom português, né? Aquele que faz o cocôzinho e sai escorrendo para as pernas, né? É complicado. Já viu falar isso aí? O famoso a ano em ano. Não vou falar aqui não, mas estão se lixando para ele. Não estão nem aí para a situação do Lula e do Brasil. E fica lá, puxando o saco. Falando em gente que não tem nenhum tipo de escrúpulo, gente que não tem voz ativa em lugar nenhum, que está mais solto do que o Lula, que está mais abandonado do que o Lula, é esse menininho aqui, ó. Olha ele aí. Olha ele aí. O Nicolás Maduro. Maduro, fé inabalável na vitória diante de ofensiva dos Estados Unidos. Eu digo para ele ou você diz? Rapaz, eu fico pensando. A que ponto que chega a humanidade? O cara com uma fé inabalável, mais do que os judeus lá, mais do que tudo. Fico pensando, esses caras fazem em nome de Deus, né? As atrocidades que fazem são religiosas. Eu fico pensando o que acontece, o que se passa na vida de um cidadão desse. Eu vou ler para você aqui, ó, a matéria também do Pleno News. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, garantiu, nesta quarta-feira, que seu país seguirá de pé e com fé inabalável na vitória, diante do que classificou como uma ofensiva dos Estados Unidos, que enviou um contingente militar ao mar do Caribe para, conforme alegou, combater o narcotráfico. Aí os comentários é bom, né? Eu conto ou vocês contam? Essa aqui é bem boa também, ó. Não passa nem Wi-Fi. E aí, o que você acha? Passa um Wi-Fizinho ali? Rapaz, o que acontece na cabeça de um ditador? Quando tá coado, fica falando as mesmas coisas. Se eu não me engano, o próprio Saddam Hussein saiu com essas coisas de fé, essas coisas todas aí, era o mesmo discurso do Maduro. Vai cair. Maduro não tem mais condições de continuar. Os grandes amiguinhos, ó, deitaram o cabelo, cascaram fora. E aí? Você acha que os Estados Unidos vai conseguir prender? Existem aí especialistas que falam, pessoas que falam aí, que até dezembro o governo do Maduro cai. Até dezembro ele vai despencar. Você acha que isso pode acontecer? Pode ser que sim, né? Deus abençoe você. Você ficou comigo aqui até o final. Quem ficou até o final, muito obrigado. Deixa o seu comentário. Denis, fique até o final. Eu acho que o Maduro vai cair mesmo. Ele é doido, psicopata, maluco. Lula tá solto mesmo. O Putin já tá falando que a culpa é do Lula mesmo, que não tem esse negócio não, a diplomacia que é ruim demais, senão poderia estar melhor. E muita coisa acontecendo, né? Brasil é Brasil. E o julgamento do Bolsonaro em pleno vapor aí, o Tagliaferro descendo a lenha, soltando notícias.
os jornais, Folha de São Paulo, Metrópole já começou a soltar as notas, já começou a falar também sobre a vaza-toga aí do Tagliaferro. E sabe quem que teve que se pronunciar se defendendo? E se pronunciou? O Moraes, ele. Mas eu não vou trazer para vocês aqui agora, não, vou deixar para um outro vídeo. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.